Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Muito bem, irmãos, a gente prossegue com o culto na fé daquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus, né? Quero muito que você nesta manhã seja alimentado, sustentado, porque esse é o pedido que a gente vem fazendo desde o início do culto, né? Desde quando nós iniciamos aqui o culto. E eu quero que você se atente, preste bem atenção para o que nós vamos ouvir aqui hoje. Entende o que eu falo? Porque eu penso que todo culto, e tenho certeza do que eu penso, Deus quer falar alguma coisa, né? Deus quer revelar algo, sabe? Então a gente só precisa estar atento, perceber, né, o que Deus quer falar conosco, qual a lição que Ele quer nos dar. Sempre costumo dizer que a gente não tem que ouvir o que a gente quer, mas a gente tem que ouvir o que Deus quer que a gente ouça, né? Eu costumo muito dizer isso. E é verdade, Deus quer que a gente ouça sempre a sua palavra, né? Então nós vamos aqui prestar atenção e eu vou usar um tema e vou, em cima desse tema, explicar, pregar, trazer o entendimento para o dia de hoje. Então, olha o tema da pregação que nós vamos estar usando para o dia de hoje. Olha lá. Como alguns deles. Você consegue repetir comigo ou não? Como alguns deles. Irmãos, quando eu falo como alguns deles, a gente vai entender isso com clareza quando eu começar a abordar e dar alguns textos. Mas só para você entender, quando a gente fala como alguns deles, a pregação de hoje ela tem um norte, ela tem um rumo. E o rumo é o seguinte, o norte é o seguinte, a direção é o seguinte: Deus, Ele está nos dando, tem nos dado. Deus tem nos dado e está nos dando sinais de alertas. Ouviu o que eu disse? O que eu acabei de falar. Sinais de alertas. Então Deus tem dado a nós sinais de alertas e muitos sinais. E por que a gente toca esse assunto? Porque guarde o seu coração, guarde a sua fé, sabe? Porque nos nossos tempos, nessa nossa geração, tem acontecido tantas coisas que você precisa estar guardado em Deus, para você não perder a sua fé, entende? Também para você não perder a sua identidade em Cristo. E eu vou um pouco mais além. Se guarde, se atente para esses alertas, sabe para quê? Para você não se desviar do caminho de Deus, não se afastar de Deus, porque tudo tem contribuído, tem acontecido para a gente se afastar de Deus. Não tem hora que você fica desanimado? Cuidado. Não tem hora que me dá vontade de não falar com ninguém? Tem hora, se já aconteceu isso com você, tem hora que eu tenho vontade de não falar com ninguém. Tem horas que não bate um negócio assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo na igreja. Olha que perigo. Gente, isso é perigoso. Olha, eu confesso a você que eu não sei nem que igreja congregar, frequentar, porque tem acontecido tanta coisa ruim dentro das igrejas, e é verdade, tem acontecido mesmo. São sinais de alerta, está entendendo? E esses sinais de alerta têm ocorrido, têm acontecido, para te afastar dos caminhos de Deus. Gente, posso lhe falar uma coisa, aliás, seria mais um conselho. Cuidado para o seu coração não ficar endurecido. Está entendendo o que eu falei? Cuidado para ele não endurecer. Cuidado para ele não se transformar ou não se tornar num coração incrédulo. Porque isso é perigoso. Porque quando você deixa o seu coração ficar incrédulo, endurecido, você se afasta de Deus. Infelizmente, tem muita gente que perdeu
a genuidade em Cristo Jesus. O primeiro amor em Jesus, sabe? Muita gente perdeu aquela primeira essência, o primeiro toque. E é isso que está trazendo prejuízos a muitos filhos de Deus que têm se afastado do Senhor. Eu vou ler um texto para vocês agora que vai abrir a mente. Hebreus capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de Hebreus 3. Hebreus capítulo 3. Esse texto aqui, ele inicia a nossa pregação. Ele inicia o que eu quero tentar dizer sobre o tema, como alguns deles. Vamos nos preocupar com isso, são sinais. Tudo que está nesse livro aqui, irmãos, ó. Tudo que está nesse livro aqui, ó, Bíblia Sagrada, são as palavras de Deus para nós. Amém? E são sinais de alerta que Deus dá em muitas ocasiões e casos. Quem já achou o livro? O versículo é o de número 12. Se atente comigo, olha. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Vamos ler de novo? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Tem tradução que diz exatamente assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração incrédulo. Um coração endurecido, fechado. Para quê? Aqui, ó, para isso aqui, ó, para se apartar do Deus vivo. Se eu te falar que tem muita gente que já se apartou de Deus, você vai acreditar em mim? Tem bastante. Muita gente já se apartou de Deus. E por conta disso, de uma incredulidade que vai entrando, se apartou de Deus, porque o coração foi deixando as coisas ruins entrarem, e aí, olha que o mal foi entrando, a infidelidade foi entrando dentro daquela alma, dentro daquela vida, e ela foi se afastando, se apartando de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você hoje está aqui na igreja? Você não sabe. Eu vou te dizer por que você está aqui na igreja. Porque um dia, na sua vida, você experimentou Deus e soube da sua existência. Você hoje está aqui na igreja, sabe por quê? Porque um dia você sentiu Ele tocar a tua alma. Você está aqui é por isso. Você está aqui hoje porque você passou a crer num Deus que, para muitos aí, é um Deus invisível. Mas você sabe que o Deus invisível é um Deus real para a tua vida. Sabe por que você está hoje aqui na igreja? Porque um dia esse Deus mudou alguma coisa em você. Ou você acredita que não é por isso? É por isso. Imagina, eu vou servir uma coisa que nada fez, nada aconteceu? Você vai cantar um hino para alguém que... Quem é esse alguém? Esse é o motivo pelo qual você louva a Deus na igreja, esse é o motivo pelo qual você canta hinos, esse é o motivo pelo qual você ora, você fala com Deus que um dia mudou alguma coisa em você. Ou não mudou? Aquele toque, aquela mudança, aquela experiência fez você se entregar a Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Consegue entender isso? Agora escute, com o passar do tempo, parece que isso vai esfriando, vai desaparecendo, evaporando de dentro da gente. E aí daqui a pouco a gente está com aquele coração incrédulo. Sabe, eu não acredito mais em nada.
Eu não acredito mais em ninguém. Já ouvi alguém falar isso? Eu não acredito mais em ninguém. Tem gente que fala, eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais nessa coisa de igreja, eu não acredito mais no negócio de Deus. A pessoa vai ficando com o seu coração endurecido, e isso vai afastando ela de Deus. Antigamente, quando surgia um problema, o que você fazia? Orava. Colocava Deus em ação. Pedia o favor de Deus naquele caso, naquela situação. Sentia um mal-estar, alguma coisa ruim, você fazia o quê? Orava. Não era assim que a gente fazia? Vinha até uma dorzinha de cabeça, por mais simples que seja, alguma dor no corpo, você orava. Ou não orava? Tenta resgatar o seu início. Acontecia algo, você se apegava em Deus, se agarrava nele. Mas e agora? Talvez a oração agora fique em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. Ou ela entra naquele estágio assim, quando está tudo perdido, que já não tem mais jeito, aí eu vou orar. Isso é um coração mau, é um coração infiel, é um coração que já se apartou de Deus. Gente, vamos resgatar isso, vamos voltar. Aí você fica ainda na dúvida, se perguntando, mas o que o pastor está querendo dizer com relação como alguns deles? No início do culto eu dei o tema para vocês e falei o seguinte, que Deus trabalha com sinais de alerta. Amém? Deus sempre tem trazido sinais de alerta. Ao mesmo tempo que a gente enxerga algo que possa nos desviar, pode ser Deus dizendo, ó, tá vendo, isso desvia. Ele dá um alerta. Ele chama a nossa atenção. Não vai por esse caminho, não. Não faça isso. Então, abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, que você vai ver os sinais de alerta que Deus está dando com relação a esses daqui, ó, como alguns deles. Então, Deus não quer que você seja como alguns deles. Diga assim, Deus não quer que eu seja como alguns deles. Por que como alguns deles? Porque esses daqui que nós vamos estar citando agora, se desviaram de Deus, se apartaram de Deus, se distanciaram de Deus por um coração infiel, por conta de um coração incrédulo, por conta de um coração mau, que ao mesmo tempo que via os sinais de Deus acontecendo, via Deus se manifestando no meio do seu povo, diante de seus olhos, ao mesmo tempo que acreditavam, passavam um aperto, um apuro, abandonavam a Deus. Amém? Então esse texto ele começa aqui no versículo 1, do capítulo 10 de 1 aos Coríntios, e começa assim, estão atentos aí ou não? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então o texto está iniciando dizendo que a gente não está pedindo para a gente não ignorar, mas é para considerar, diga considerar, mais alto, e não ignorar. O que a gente tem que considerar? Vamos lá, e não ignorar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, percebeu? Porque bebiam da pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Agora lê o 5 comigo, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. O que aconteceu aqui? Que Deus não da maior parte deles. Quer que Deus se agrade de nós? Eu quero, irmãos, que Deus se agrade da nossa igreja, do nosso povo. Mas Deus aqui não se agradou da maior parte deles.
E o que aconteceu com eles? Pereceram no deserto. E aí nós vamos ver aqui os motivos. E você vai entender agora o tema desta pregação. Olha o que diz aqui, no versículo 6. E essas coisas, olha agora, foram-nos feitas em figura. Para quê, irmãos? Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que esse versículo está dizendo? Essas coisas servem de alertas. Está vendo? Olha bem o versículo, vou ler de novo. Ó. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, o que está dando para entender? Que essas coisas foram escritas como alertas. Diga, essas coisas foram escritas como alertas. Que coisas são essas? Vamos ver. 7. Não vos façais, pois, idólatras. O que está escrito agora aí? Como algum? Olha o tema aí, ó. Olha o tema, ó. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Que mais? Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Que mais? E não nos prostituamos, olha o tema aí, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Que mais? E não tentemos a Cristo, olha o tema, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas... Não foram abusados aqui? Não exageraram da bondade de Deus? Pois bem, olha o 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Está vendo aí o tema? Olha o 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas, olha aí, o que está escrito? Está vendo? Para aviso nosso. Então uma pergunta, para você entender. Tudo que eles fizeram valeu a pena? Não, porque apartaram-se de Deus e perderam a vida. E agora o texto está dizendo assim, ó. Está dizendo aqui, ó, no 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Então Deus nos dá alerta. O que Deus está querendo dizer em outras palavras, gente? O que aconteceu com eles é para vocês saberem que não pode acontecer com vocês. Porque o que aconteceu com eles levou cada um deles a perecer, a perder a própria vida, a não dar certo com as coisas. Então, se não deu certo fazendo o que eles fizeram, não vai dar certo com a gente. Está entendendo isso? Pois bem, o texto termina assim: para quem já são chegados os fins dos tempos. E aí, irmãos, você vai ler comigo em voz alta o versículo 12, que diz o quê? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Oh, queridos irmãos, tem acontecido tanta coisa para te afastar de Deus, para apartar você de Deus. Não deixe isso acontecer, não. Não deixe o seu coração ficar endurecido, entende? Não deixe ele ser infiel. Não deixe ele ser mau, não. Não deixe o seu coração ser incrédulo, porque isso vai te levar a se apartar de Deus. E sinceramente, irmãos, a gente não está podendo viver nos nossos tempos sem a presença de Deus em nós. Seja sincero. Tanta coisa acontecendo. Gente, se com Deus já é uma luta, você imagina sem Ele. Não é verdade? Eu costumo até dizer, é melhor você navegar, presta atenção, passar por uma tempestade com Deus e ter Ele dentro do seu barco, do que você estar
navegando tranquilamente, nada de ruim está acontecendo sem Ele. É pior. E posso ser realista com vocês? Nós não precisamos de Deus só para nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal, fazer uma obra na nossa vida, nos abençoar, abrir portas. A gente precisa de Deus também para ir para o céu. A gente precisa de Jesus para ir para o céu, porque ainda que Deus, o Senhor, não faça nada por mim nessa terra, preste atenção, mas só o fato de eu saber que se eu morrer, eu vou para o céu, já está bom demais. Vou herdar a vida eterna com Ele. Porque as pessoas não estão pensando nisso, está entendendo? Tem gente que acha que nunca vai morrer. E tem gente que ainda não amadureceu, não entendeu que existe uma eternidade, da qual a pessoa pode passar essa eternidade no lago de enxofre, queimando com o diabo, ou no paraíso com o Senhor. Mas para eu estar nesse paraíso, eu preciso não me apartar de Jesus, não me apartar de Deus. Então tudo que a gente vê na Bíblia é alerta. Puxa, Deus falou assim, então fique atento, porque o diabo sempre vai trabalhar em alguma coisa que vai desviar, tirar você do caminho do Senhor. Não deixe isso acontecer. Como alguns deles. Pois aconteceu com eles. Você vê, todos participaram, olha para você ver, todos viram o Mar Vermelho se abrir. Olha isso. Todos viram o maná do céu, todo dia Deus dava comida para aquele povo. Eles não precisavam trabalhar, Deus dava comida para eles. Eles viram isso, presenciaram isso. Presenciaram aquela nuvem de fogo, aquela coluna de fogo que os aquecia, gente, no frio, deserto, frio. Viu aquela nuvem de fogo guiando eles pelo deserto. Presenciaram isso. Está conseguindo entender? Tudo isso eles participaram, viram, viveram a destruição dos egípcios, as pragas, o que Deus estava fazendo a favor deles. Mesmo assim, muitos deles, como alguns deles, se perderam. Está entendendo? Se desviaram. Aí eu pergunto, Deus queria isso? Não queria. Tem gente que está fazendo a escolha errada, está tomando a decisão errada, sem sequer fazer uma pergunta para Deus, se Ele quer isso. Entende o que eu falo? Tem gente que está separando do casamento por coisas tão pequenas, tão bobas. Acontece o desentendimento, eu vou separar. Por que não pergunta para Deus, o Senhor quer que eu me separe? E espera Ele responder. Que aí você vai ter uma resposta. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que fica, irmãos, de um jeito tão tenso, tão nervoso, que acha que é a opção. E o divórcio nunca foi a melhor opção. Nunca foi a melhor saída. Mas tem gente que trabalha com isso. E acha que tem que ser assim. E está tomando uma decisão errada, sem ao menos perguntar para Deus se Ele quer isso. Ou sem ao menos dar a chance para Deus, uma brecha para Deus restaurar o casamento. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando casamento, eu podia citar qualquer outra coisa aqui. Eu estou dizendo que tem pessoas que estão tomando decisões, fazendo coisas, mas sem uma orientação de Deus. E com isso, irmãos, o coração vai ficando mais endurecido, e a pessoa vai ficando mais incrédula. Chega uma hora que ela passa a acreditar mais nela, mais nos atos dela, nas decisões dela, e passa a ouvir mais as pessoas, e escutar mais as pessoas, e decidir mais porque as pessoas estão falando, entende? Do que no próprio Deus, que lá atrás ela tinha um apego. Tudo que ela fazia, ela falava primeiro com Deus. Tudo que acontecia, ela orava a Deus. E hoje, parece que isso não está acontecendo. Então vocês estão conseguindo entender? Que é um conselho?
e esse conselho não é meu, mas é do Espírito de Deus. Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho atrás, por favor. Romanos 8, antes de ler com vocês, eu queria te falar uma coisa. Irmãos, essa palavra de hoje, talvez você veio aqui não para ouvir o que você está ouvindo, mas escuta o que eu vou te falar. Deus queria que você ouvisse essa palavra, sabe por quê? Porque Ele não quer você separado dEle. Ele não quer que você chegue ao ponto de endurecer o seu coração. Ele não quer que seu coração chegue ao ponto de se tornar um coração incrédulo. Porque não é fácil, gente. Um coração incrédulo impede as operações de Deus de acontecerem. A partir do versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem? Aí tem uma lista: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Então, ele está dizendo que não é fácil. Tudo vai acontecer para nos separar do amor de Deus. E o 37 diz assim: mas em todas estas coisas, o que é que somos? Mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Você crê nisso? Gente, tudo vai acontecer: angústia, tribulação, perseguição, tudo vai acontecer para te separar de Deus, do amor dele. Mas coloque dentro de você: sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você pode vencer isso. Você consegue passar por cima disso, porque Deus te deu força para isso. E aí, eu quero que todos leiam comigo o 38 e o 39 e a gente encerra. Todos numa só voz. Vamos lá? Vamos lá. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que o cristão tem que raciocinar, pensar para prosseguir com a vida. Entendeu? Na vida você vai encontrar um tanto de coisa que vai tentar te desviar, que vai tentar tirar você ou apartar você dos caminhos de Deus. Mas coloca isso: não vai ser isso, nem isso, nem isso, nem aqui, nem isso está acontecendo, nem isso que vai acontecer, que vai me separar do amor de Deus. Está entendendo, gente? Veio a crise, a crise não vai me separar do amor de Deus, ou vai? E a doença? Não pode. Pensa sempre assim. Curva a cabeça. Senhor, eu quero agradecer por essa palavra. Tenho certeza que o Senhor direcionou a pessoa certa. Tudo que nós falamos aqui não foi de mim mesmo, mas foi do Teu Espírito. E foi simples, porque o Espírito do Senhor age de maneira simples. O Senhor é um Deus descomplicado. É o homem que complica tudo e principalmente as coisas do Senhor. Obrigado por nos revelar essa informação, por nos dar esse sinal de alerta, para a gente fortalecer, se agarrar mais em Ti, Senhor, porque a luta realmente é grande. As coisas que têm nos acontecido são terríveis, mas o Senhor tem estado conosco e se mostrado fiel ao nosso lado. E é assim que a gente tem de fazer também com o Senhor.
sempre na fidelidade, sempre com um coração bondoso, voltado para as coisas do Senhor, e não deixar com que nada do que nós temos visto pela Tua palavra, ao mundo, ao redor, Senhor, nada dessas coisas podem nos separar do Teu amor, ou poderá nos separar do Teu amor. Estamos convictos e firmes aqui, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê condições de superar todas as lutas. É a minha oração, esse é o pedido que faço. Que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe esse povo e todos que ouviram essa pregação. Em nome de Cristo, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/família-ICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!